Gravando, então Perfeito. pode começar. Tá. Bom, pessoal, o tema de hoje, então, é a teoria das pulsões, do Freud, né? Porém, antes de começar essa teoria das pulsões, aqui pelas minhas pesquisas, eu vi que era impossível a gente falar direto dessa teoria das pulsões, se antes falar sobre um pouquinho, pelo menos introduzir, para a gente ter uma noção, sobre a questão da teoria topográfica de Freud, né? Por que a gente precisa entender ela? Porque em determinada topografia dessa teoria das topografias é que estão essas punções, né? Então vamos abordar ela bem rapidinho para a gente aí sim, de fato, começar na teoria das pulsões, né? Bom, então a teoria topográfica de Freud, ela trabalha a questão dos níveis de consciência, né? Mais comum, acho que está ligado o microfone, Stefano. Obrigado. O mais comum que a gente vê nas ilustrações didáticas assim dessa teoria topográfica do Freud, ela é aquela questão do iceberg, né? De que no topo desse iceberg está o nosso nível de consciência atual, no caso, o nível de consciência perceptível, como agora a gente está tendo consciência, o que a gente consegue ter atenção, noção e identificar, no caso, a percepção dessa consciência, que é a consciência nível mais apical, digamos assim. Tem o nível pré-consciente, que é um nível mais intermediário, que está logo abaixo, digamos, nessa mesma ilustração do iceberg, né, onde a consciência está no topo. Esse nível pré-consciente seria o primeiro que estaria abaixo da água, né? Ele não é consciente, mas a gente consegue, através da nossa consciência, consegue acessar ele. Então, muitos autores trabalham esse pré-consciente como um nível cinzento, em que é um nível inconsciente, mas através da consciência a gente consegue acessar esse nível de pré-consciência. E a porção mais submersa desse iceberg da topografia das consciências, né, que seria o nosso inconsciente, aí onde o Freud esbanja, né, no caso, teorias sobre isso, né, e justamente nesse nível inconsciente, que é o nível mais obscuro, em que a gente, de forma consciente, não consegue acessar, né, claro, tem a questão lá da hipnose, enfim, várias técnicas de acessar esse nível inconsciente, mas o mais importante a gente entender é que é nesse nível topográfico do inconsciente de Freud que estão essas teorias, a teoria das pulsões, onde estão as nossas pulsões. Então, tendo isso, de que essa consciência de que as pulsões estão nesse nível inconsciente mais obscuro, aí sim a gente consegue trabalhar, entender, começar a discutir sobre a teoria das pulsões, né? Bom, em inglês, essa teoria das funções, eu achei uma tradução até interessante, porque a gente muitas vezes a portuguesa, né? A questão que a drive theory, né, em inglês. No pessoal da saúde usa muito esse termo drive para justamente saber a questão do pulso, né? Então, coincidentemente, o aportuguesamento nesse caso, em específico, deu muito certo, né? Da tradução dessa teoria das punções. Bom, então essas pulsões, onde que elas habitam? A gente sabe que habita no inconsciente nosso, né? Ou seja, a gente não tem consciência da expressão dessas nossas pulsões, né? Mas o que é essas pulsões de fato, né? Para a gente começar a trabalhar e entender sobre elas, basicamente. Elas são nossas. Outros autores trabalham ela como pressões e necessidades, né? Algum outros sinônimos para essa teoria das pulsões. Muitos autores não gostam desses sinônimos, mas eu acho interessante a gente abordar de maneira didática hoje, que são sinônimos para pulsão: o impulso, o instinto. Muita gente acha esse sinônimo para a teoria das pulsões, ou teoria dos instintos, digamos, muito estereotipado. Mas eu particularmente não vejo problema nenhum, enquanto aluno, enquanto estudante da psicanálise, tratar os instintos como sinônimo dessas funções. Para mim fica bem mais claro entender essa teoria das funções, né? Alguns chamam de teoria da motivação. Aí eu particularmente aí sim acho meio estereotipado, né?
Então, vamos exemplificar, então, o que seriam essas duas punções. Basicamente, Freud, no começo, onde ele começou a desenvolver essa teoria, né, tinham-se várias punções, mas basicamente, depois, até ele mesmo, reduziu essas punções a duas punções. Punções de vida e punções de morte. Né, essas punções de vida viriam do Eros, mais uma vez, a questão sexual para facilitar esse entendimento, né? Eros vem de fertilidade, de vida, ou seja, as punções de vida tendem a ser punções positivas, pró-vida, né? E as funções de morte ele não identificou, não descreveu, no caso, né, uma definição para essa punção de morte, mas eu, do alto da minha ignorância, autodescrevi como falta de. Todos os sinônimos que a gente pode dar para as punções de vida, por exemplo, que é punção de libido, punção de desejo, punção de um termo que parece ser vulgar, mas não é nem um pouco vulgar, que é o tesão, né? Para a punção de morte, eu traduziria tudo isso, definiria com isso como falta de, né? Por que tesão, né? Quando a gente fala tesão, a gente já tende a sexualizar, né? Mas quando a gente está falando de tesão e teoria da punção de vida, é tudo que a gente deposita libido, deposita energia, drive, no caso do inglês aportuguesado, né? Para fazer, por exemplo, projeto de vida, tudo que a gente define uma prioridade, né? Algo que a gente tem interesse para fazer, por exemplo, leitura. Agora, por exemplo, a gente está numa punção de vida, a gente tem interesse, tem o drive, o libido e o tesão de estar aqui reunido discutindo sobre a psicanálise. Isso é uma punção de vida. Apesar de ser inconsciente, a gente expressa ela, a gente não sabe o porquê a gente manifesta esses interesses, mas agora a gente está aqui, por exemplo, né? E as funções de morte, então, são o oposto ao Eros, no caso, seria o Thanatos, né? Que seriam as funções de morte relacionadas à violência, à agressividade, tudo que é deletério a nós. Então, a gente pode imaginar, hoje, com essa questão da pandemia, é bem fácil a gente identificar essas funções de morte. Exemplos dela, né? Vícios, hábitos depressivos de automutilação, no caso não física, mas automutilação da mente, né? A reclusão, a estagnação, a própria procrastinação, a gente pode usar como exemplo de uma punção de morte, né? É tudo aquilo que nos brocha, ao contrário do tesão, né? Nos brocha em termos da vida, né? Que nos tira o drive de fazer algo, né? Tudo que nos deixa estático em relação a esses elos que o Freud fala da vida, né? Então, o que seria um exemplo, né, de punção de morte, né? Tudo que a gente diz como nada mais importa. Como assim nada mais importa? É um comportamento típico de estados depressivos, né? Quando a gente não tem motivação e esse tesão, esse drive para fazer alguma coisa, para sair do estado da zona de conforto, fica meio uma questão motivacional, mas não, é sair do estado de paralisia e ter motivação, tesão para fazer algo. Então, basicamente, essas duas definições de punção, da de vida e a de morte, né? Então, eu queria dar um exemplo dessa teoria deixa eu achar aqui. Um exemplo de punção, apesar de eles não gostarem, alguns autores não gostarem dos exemplos estereotipados, para nós, didaticamente, vai fazer muito sentido essa questão da punção, para a gente entender os fatores dessas punções. Freud ele dividiu esses fatores de punções em fonte, finalidade, pressão e objetivo. Bom, então vamos dar uma punção de vida estereotipadas, justamente essas que eles não gostam, né? Que é instintiva, que é a fome. Bom, quando a gente está com fome, qual que é a fonte dessa punção? Alguém saberia, para a gente discutir, abrir a dinâmica aí, alguém teria algum exemplo da fonte dessa punção? Da fome? É a necessidade da gente se nutrir, né?
A fonte dela é a necessidade de a gente se nutrir. Mas qual que é a finalidade dessa punção da fome, que é uma punção de vida? Bom, quando eu estou com fome, eu tenho por finalidade me sentir satisfeito. Então é a saciedade, né? Seria a finalidade. E qual que é a pressão dessa punção de vida? Bom, a pressão dessa punção de vida é o que eu estou disposto a fazer. Um nível mais pré-histórico eu estou disposto a caçar, estou disposto a colher. Hoje eu estou disposto a preparar meu alimento ou ligo para um delivery, né? Isso seria a punção. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é só a medida dessa pressão dessa punção de vida. E o objetivo, no caso, seria o alimento em si, o alimento preparado, pronto para minha ingestão. Então, esse exemplo a gente pode aplicar para qualquer punção de vida, né? Carreira acadêmica, por exemplo, ou algo mais simples, como ler um livro, como um hobby, né? Isso seria um exemplo da punção de vida. Para a punção de morte, a gente tem essas mesmas divisões, que é a fonte, que é a finalidade, que é a pressão, que é o objetivo. E aí eu volto o exemplo para a gente não ficar dando exemplo para cada uma para tentar entender, para aquela definição que eu mesmo tinha dado para as punções de morte, que é a falta de. Tudo que a gente tem falta de, né? Quando a gente, por exemplo, uma pressão de morte, né? Qual que é a fonte da punção de morte? Quando é a retração, é a falta de motivação, a reclusão, digamos assim, né? Como uma pessoa retraída. Qual que é a fonte? É a timidez dessa pessoa. Qual que é a finalidade? Ela se sentir mais confortável consigo mesma, não tendo a pressão, no caso, da necessidade de interagir. E qual que é o objeto? O objeto é eu não entrar em conflito comigo mesmo ou com o meio externo, né? Ou seja, a fonte, a finalidade, o objeto e a pressão, eles são subdivisões das funções tanto de vida como das funções de morte, né? Outra subdivisão, que não foi Freud que atribuiu, mas depois dessa dissecação, no caso da teoria de Freud, essas funções foram divididas em psíquicas e orgânicas. As psíquicas, por exemplo, são essa que eu comentei, que é uma punção dos nossos interesses. Por exemplo, eu tenho a punção de conhecer o maior número de pessoas do sexo oposto possível. É uma punção que tem a ver lá com o id, o ego, o superego, então é uma punção psíquica. E orgânica, essas estereotipadas que eles denominaram, que seriam as orgânicas, como a fome, como a sede, por exemplo, né, o instinto de querer dormir, enfim, seriam essas mais orgânicas. Porém, essas funções, elas costumam interagir entre si. E basicamente as funções, a teoria das funções trata disso, desse estiramento tanto das funções de vida como das funções de morte. E a gente pode ver isso tanto no dia a dia como através das expressões de cultura, por exemplo, em filmes, em séries, que aquelas pessoas que têm aquelas vidas fantásticas, ou pessoas da alta sociedade mesmo, que têm um nível muito alto de alguma determinada, por exemplo, sou um astro de um determinado esporte. Então, essa é a função de vida dessa pessoa, viver em função do esporte, digamos assim. Mas a função de morte dela, que é a função algo deletério, segundo a teoria da punção, vai ser tão intenso quanto a punção de vida. Freud trabalha isso, que essa tensão da punção, ela vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual a zero, digamos, né, na questão do vetor. Até muitos dizem que Freud pegou essa teoria da punção aí na teoria da atração e repulsão das massas lá. Não sei, aí é especulação, né? Mas é um bom exemplo para a gente entender essa teoria da punção. Por isso que existe... agora está muito na moda essa questão do minimalismo, do only good vibes, né? Que são pessoas que não através dessa questão da teoria da punção, mas com base nessa teoria da punção, a gente pode entender que quanto maior o nosso desejo de vida, quanto maior as aspirações de vida, maior vai ser as nossas aspirações deletérias. Então, se reduzir esses desejos de punções de vida, consequentemente vão se reduzir esses desejos de punções de morte, que
que são os deletérios, por exemplo, o vício em jogo, a depressão. Muitas pessoas têm essas oscilações que a gente pode tratar como bipolaridade, né? Que vão lá para cima, no caso, num estágio muito alto de punção de vida, mas que tem um efeito, digamos, rebote dessa punção, dessa retração, que a gente vai para uma punção de morte tão forte quanto. Então, esse pessoal que tenta minimizar essas punções de vida, talvez, por um outro lado, tenta minimizar também essas punções de morte, que seriam os efeitos rebote, digamos, dessas funções de vida. Deixa eu ver aqui mais o que a gente pode trabalhar sobre esses exemplos também. A busca, então, por prazer, e essas realizações são essas funções de vida que eu estava falando. Então, essas funções de morte são justamente, a gente sempre vai falar como falta de, o oposto, sempre vai ser essa questão da punção de morte. Então, essas funções, elas vão sempre coexistir, resumidamente, no caso, e o efeito delas vai ser sempre com o vetor. Eu estou com essa mania de trabalhar com vetor, mas é mais para tornar didático, né? Que vai ser sempre igual a zero. Toda punção de vida, então, até estou criando uma teoria matemática agora, então toda punção de vida vai ter uma punção de morte de mesma proporção, segundo a teoria das punções, né? Eu não sei se confere isso no dia a dia cotidiano de vocês, mas estudando, enquanto eu estudava sobre isso, eu entendia muita coisa, tipo, nossa, tem dias que eu tô com uma motivação de algo, motivação de fazer algo tão intensa, mas, consequentemente, em outros dias a minha procrastinação é absurda, talvez por ter dispensado muita energia de punção de vida em determinado projeto, né? Trazendo novamente para o lado pessoal, tem uma frase lá que o Cortella diz, né, que prioridade não tem S, e as punções também não têm S, no caso. Essa energia que a gente consegue dispensar em uma punção, seja ela de vida ou de morte, ela é única e exclusiva. Ou seja, então a gente não pode mais ter uma aspiração de vida, mais um projeto de vida, alguma coisa que a gente tem interesse? Até pode, mas momentaneamente, quando a gente está dispensando dedicando essa energia vital em função de alguma punção de vida ou essa punção de morte, a gente dedica única e exclusivamente através do nosso consciente. O nosso consciente busca lá no inconsciente somente uma punção por vez. A gente consegue dispensar energia através de uma punção por vez. Isso, mais uma vez, trazendo para a prática, confere totalmente, porque quando a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, carregar nossa energia vital, dispensar ela em várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo fazer, executar de maneira correta, fazer bem feito, no caso, o que a gente dispensa de vida, nossa atenção, nossa vitalidade em várias coisas para fazer. E essa punção essa dispensão de energia, como a gente consegue focar ela única e exclusivamente em uma coisa só, Freud também explica, através das punções de morte, exemplos de pessoas que entram, que se afundam, que se afogam em si, através das punções de morte, como, por exemplo, a questão do luto. Ela vai dedicar essa energia vital única e exclusivamente nessa punção de morte, que é a questão do luto, que é a questão da depressão, que é a questão dos vícios, né? Então, no mundo de hoje, a gente consegue identificar muito mais pessoas dedicando muito forte essa questão da vitalidade, dessa energia vital nas funções de morte, exclusivamente, do que nas funções de vida. Acho que a rotina aí é uma impressão minha, tá? A gente consegue dispensar muito mais com menos qualidade a nossa vitalidade nas funções de vida do que nas funções de morte, né? Como a gente é autodestrutivo, eu cheguei a essa conclusão dentro das minhas pesquisas, né? E basicamente seria isso, a teoria das funções. As funções de vida e as funções de morte, a nossa capacidade, em resumo, nossa capacidade de dispensar energia vital, né, libido, tesão, em função dessas funções. Opa, eu acabei desligando o microfone. Eu acho que para não tentar viajar e exemplificar muito, eu acho que quando a gente tenta introspectar essa ideia, a gente consegue ver no nosso dia a dia, nossa rotina, identificar isso é uma punção de vida, isso é uma punção de morte. Eu acho que cada um
consegue identificar essas funções que vêm lá do inconsciente, e a gente age sem saber da onde elas vieram, esses nossos interesses, os nossos desinteresses por algo, né? Seria basicamente isso. Não sei se alguém quer comentar sobre alguma coisa, uma dúvida, ou exemplos de funções que identifica em si mesmo. Eu não sei sobre as outras pessoas, mas para mim, eu sempre tenho aquele luta entre estuda e preguiça. Então, esse é uma grande coisa que eu luto todos os dias. Pois é, e aí a gente vê como o Freud, a tendenciosidade é uma coisa que a gente não consegue fugir. E Freud conseguiu fugir disso. Ele nos mostra, ó, e infelizmente, através da teoria das funções, é algo que a gente nunca vai fugir de, né? A gente vai tá sempre nessa briga entre uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, né? Entre o desejo de sair de casa e socializar com os amigos, claro que numa situação não pandêmica como agora, e o desejo de ficar em casa, debaixo das cobertas, vendo um filme, no caso, a gente vai estar sempre nesse antagonismo. E segundo Freud, esse antagonismo que tem aquela questão de outra teoria, que é a teoria dos elos, né? Que vai fazendo a percussão, no caso da nossa consciência. Ou seja, esse antagonismo de dispensar tanto energia numa função de vida como numa de morte, infelizmente, ele é inevitavelmente perpétuo, no caso, né? Perene enquanto a vida. Não, é interessante, e isso é verdade. Agora, quando tu estava falando, eu estava pensando, bah, qual dos lados a gente está experimentando mais agora nessa pandemia? E eu quis te dar a pergunta, o que tu acha? Bom, eu até tinha comentado que na minha percepção, sempre falando de achismo, né? Eu queria deixar claro isso, não é dentro da teoria, que a gente vê essa questão do foco da energia. Como a gente percebe, eu até falo por mim mesmo, que a gente dispensa um foco, uma energia vital tão grande, tão focada para funções de morte, que são as deletérias, e as funções de vida, aí também vem a questão do cotidiano, porque a vida nos exige várias projeções, a gente quer ser completo nisso, quer ser completo naquilo, e acaba não conseguindo dispensar essa energia, esse tesão, de maneira focada, né, em uma coisa exclusiva. Mas para deletérios, coincidentemente, a gente consegue, né? Como a gente é autodestrutivo, eu percebi isso enquanto pesquisava, né? E é muito fácil, não sei se por imposição da sociedade ou porque a gente não tem esse nível de consciência estabelecido, né? De que a gente não pode abraçar tudo, que a gente tem um nível X de energia que a gente consegue dispensar, né? E a gente precisa disso. E sempre que a gente tentar suprir esses níveis de energia, bom, então eu entendo que eu tenho um nível de energia X e eu, obviamente, vou querer dispensar ele nas funções de vida. Então, um exemplo que eu uso sempre é atletas, né, que usam bombas. Bom, eu vou colocar uma bomba, no caso, um recurso ergogênico, eu vou ficar muito forte, mas a partir do momento, aquilo lá vai ser artificial, né? Essa energia vital vai ser artificial quando a gente dispensa. A partir do momento que eu suprir ela, eu vou ter o efeito rebote da mesma forma. Assim como o pessoal que usa medicação para estudo, as Ritalinas, os Vinvance da vida, bom, vou ter uma performance absurda num determinado período de estudo, mas depois eu vou ter esse efeito rebote de novo. E assim acontece na vida, né? A gente vê aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, né? Gastam tudo o dinheiro que ganham com funções de vida como mulheres, festa, balada, enfim, e depois caem numa profunda depressão, igualmente proporcional ao êxtase que viviam nessas funções de vida, né? Vai ser sempre essa dicotomia, né? A gente vai ter que ser, segundo a teoria, a gente vai estar sempre no meio, né? Interessante, gostei, eu achei muito legal
essa dicotomia que tu fala, Lua, porque a pulsão de morte, ela, né, ela é encontrada em diversos aspectos, né, da nossa vida e tal, inclusive naqueles mais simples, né, porque a destruição, né, nas formas, faz parte de tudo que é ligado à vida e precisa de um fim, por exemplo, né, que nem a alimentação, como tu falou, ela pode ser vista como um impulso direcionado à vida, né, já que ela faz a nossa manutenção existencial, digamos assim. Só que para que isso ocorra, a gente precisa destruir o alimento, né? E então se alimentar dele. Então existe aí um elemento agressivo, né, que se contrapõe ao primeiro impulso, por exemplo. E aí fica essa dicotomia que tu falaste, interessante, muito legal. Ótimo exemplo esse do alimento, né? Uma coisa que é a punção de vida, quando em exagero, pode dar esse efeito de dicotomia e me levar para uma punção de morte, assim como a bebida, né? Vou beber para ficar alegrinho, para me socializar, e ao mesmo tempo pode se tornar um vício que pode me levar a destruir a saúde, né? No caso, assim, uma punção de morte muito evidente, né? Tudo que é punção de vida em exagero vai gerar uma punção de morte proporcional, né? Ficou muito matemático isso. Freud foi bem filigrânico nessa teoria, assim, para explicar. Para mim foi bom porque foi bem fácil de explicar para vocês também, né? Esse é o movimento da vida, né, Luan? Tem outras teorias, o humanismo também usa isso entre a saúde e a doença, que esse é o movimento da vida, entre estar indo e vindo desses lugares, entre a questão de vida e a de morte, e o equilíbrio no meio. Tu nunca vai conseguir fazer só um ou só, tu vai estar sempre indo e vindo para ter saúde, né? Esse movimento, né? Estar só num ou no outro, aí a gente está em episódio de doença, né? Mas essa matemática conseguiu fazer esse fluxo na vida, né? Exato. O movimento. E estar só numa punção de vida permanentemente, a única maneira de conseguir isso é de maneira artificial, né? E a partir do momento que a gente rompe essa fonte artificial, a gente vai... esse rebote vai da mesma forma para a punção de morte, né? Eu acho que o Anthony quer falar ali, Esther. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me vendo, ouvindo? Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, mas parabéns aí para a fala do Luan, pelo menos na parte que eu consegui ver ali, foi bem legal a fala. Trazendo aí uma reflexão também aí para a conversa de hoje, que eu não estava sabendo qual era a pauta, assim, eu só comentei com o Stefan, assim, eu vou dar uma entrada aí para ver como é que tá a coisa. Aí, que agora o Stefan está cuidando mais do gel desse mês, né? Aí, eu estava lendo esses dias um texto eu estava lendo sobre Lacan, não era nem um texto do Lacan, era sobre o Lacan. E o Lacan, ele tem uma visão um pouco diferente da do Freud nesse aspecto, assim, né, essas questões da vida que nos levam a querer outra coisa, né, que é esse jogo aí entre pulsão de vida e de morte, mas o Lacan vai ter uma ideia um pouco diferente, né. O Lacan, ele vai dizer que o desejo do homem é o desejo do outro. Então, eu quero que o outro queira o que eu quero, né? Então é um jogo de angústia, é um jogo de falta. Eu busco aquilo que me falta. Então não existiria uma pulsão de vida, existiria só de morte. Inclusive o que nos faz ir à frente, o que nos faz avançar é uma falta de alguma coisa, né? E aí tem e essa questão de metas, de sonhos, de planos, eles são todos feitos para frear os nossos desejos, que é algo contra-intuitivo. Né? Tu diria assim, eu tenho uma meta, eu tenho um plano, eu tenho um objetivo. Isso é uma pulsão de vida. Para Lacan, não. Na verdade, isso seria um freio no teu desejo. Isso seria um mecanismo do teu superego. O Freud chama isso de neurose, né? Mas Lacan já vai ver por outro ponto. E também tem um ponto do Lacan interessante, que é quando ele compara o real com a realidade, né?
O real, então, ele é feito de angústia, e ele é feito a partir de tirar algo, feito a partir da subtração de algo. E a realidade, ela é dividida sempre em duas, ela é sempre ambivalente. Então, assim, tu tem a tua realidade 1 e a tua realidade 2. A realidade 1 poderia ser, por exemplo, o prazer. E a realidade 2 seria o trabalho, por exemplo, ou a universidade. Então, a gente teria aí duas realidades. E existe aí um hiato entre essas duas, que seria o real. E o real é sempre impossível. Então, por exemplo, coisas que são impossíveis e que são reais. Educação. A educação é um exemplo do Lacan, que é algo impossível. Mas é real. Governar também. Governar também. Ter presidentes, ter reis, ter um prefeito, essas coisas, o ato de governar é um ato impossível. Porém, se tu não se esforçar para alcançar esse impossível, a realidade se vinga de ti. Então é um jogo bem... é um jogo que não tem como ganhar, assim. Então o ser humano, ele está sempre numa falta, está sempre numa angústia. Kierkegaard também vai falar sobre isso, sobre angústia. Mas aí já vamos se estender demais. Então, o homem está sempre na angústia. E é mais ou menos isso. Eu acho que eu me passei um pouco. Não, perfeito, perfeito. Não, mas é mais ou menos por aí. Minha cabeça fez assim, ó, bum, porque faz todo sentido, né? Todas essas funções psíquicas e químicas e orgânicas, quer dizer, nada mais são, de fato, do que suprir a falta de, né? Todos os nossos desejos e ambições, no fundo, no inconsciente, são a intenção de suprir a falta de, né? Pô, eu quero medicina porque... é hipocrisia falar que, no fundo, não tem um pouco de ego, né? Tudo na vida está envolvido, quando não é orgânico, quando é psíquico, né? Quando é orgânico, é manter a vitalidade, mas quando é psíquico, o ego vai estar envolvido sempre, né? O próprio Freud, ele diz que toda ação só existe para que tu retorne ao repouso anterior. Né? Até nem parece uma frase do Freud, né? Mas tá lá num dos livros dele. Que eu não sei qual agora, mas eu li uma vez. Então, dizia lá, que toda ação do ser humano só serve para que tu volte ao repouso que tu antes estava. E que faz todo sentido, por exemplo, com Darwin também. Né? Onde o ser humano, ele sente ele sente uma falta e vai atrás da comida, vai atrás do alimento, vai atrás do sexo para se reproduzir, manter a espécie, etc. Então, faz todo sentido. Tanto em sentidos psíquicos quanto biológicos e bioquímicos, fisiológicos. Mais alguma coisa, pessoal? Olha, Stefano, da minha parte era isso. Por sorte, essa teoria do Freud aí, ela é bem clara. Algumas teorias dele são mais complexas de entender, mas para mim essa foi até gostosa de estudar, porque à medida que eu ia estudando, eu ia aplicando para minha vida pessoal, sabe? Nossa, identifiquei isso em tal aspecto da minha vida. Isso daí é exatamente. Então ficou até gostoso de estudar, né? Peço desculpas se não foi tão claro para o pessoal. Às vezes eu falo rápido demais, mas enfim, se alguém tiver mais alguma dúvida, da minha parte seria isso. Não se preocupe, se não falou rápido demais, até eu consegui entender. Então, se eu entendi, todo mundo entende. Tá. Mas se ninguém mais tem uma pergunta ou comentário, eu acho que é isso, gente. Luan, tu fez um ótimo
ótima apresentação. Sinceramente, muito obrigado por isso. Obrigado. E para todas as pessoas que estão aqui assistindo, muito obrigado também. E semana que vem tem mais uma, a última gel do Júlio. Então, vocês se preparam, porque vai ser mais uma ótima apresentação também, tá? Então, bom Uma dia coisinha para também, você. para caso alguém não tenha ficado com medo, caso tenha ficado com medo porque semana passada não teve formulário, né? Mas o Stefan, ele tirou prints do nome de quem estava e não precisa ter os dados de quem não veio semana passada, porque a pessoa vai ter que ir no outro evento, então preenche hoje os dados que aí a pessoa recebe o certificado depois. Isso. Só Então, acho que a gravação pode terminar já. Isso, eu vou terminar a gravação.